Bom dia, pessoal! Hoje o nosso amanhecer começou um pouquinho diferente. Hoje é sábado, minha folguinha, e a gente veio pela primeira vez ver o nascer do sol. Então hoje eu vim aqui fazer mais um vlog, a continuação do nosso último vlog, na verdade. Falar um pouquinho sobre o processo da mudança, tudo o que aconteceu, como foi a nossa preparação. E hoje eu quero trazer aqui algumas dicas que nos ajudaram de alguma forma no nosso processo de mudança. E eu espero que também venha ajudar vocês. Hoje, para me ajudar então na continuidade do vídeo, nessas informações, eu trouxe o João. Bom dia, pessoal do canal da Carol. Eu me chamo João. Eu já morei aqui por um tempo, durante algum tempinho, e acabei voltando para minha cidade, Natal. Com o tempo, eu e a Carol decidimos que era o melhor a gente sair da nossa cidade, porque não só pelo nosso trabalho, mas também por outras áreas da vida, a gente queria ter mais valorização, A gente foi decidindo, se tornando isso realidade através da gente sentar e entender que o nosso lugar não era na nossa cidade, não era na nossa terra, Por mais difícil que é a gente se desapegar, de visitas e amigos, eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou. Ao longo dos vídeos que nós vamos postando, nós vamos mostrar algumas metas e alguns sonhos e até onde a gente quer chegar. Talvez se a gente não tivesse saído da nossa cidade, talvez a gente nem pensaria dessa forma, a gente nem pensaria em evoluir. Mas é basicamente isso aí. E eu já trouxe para vocês no último vídeo, então, um pouquinho do contexto de como foi a nossa vinda para cá, o porquê que a gente escolheu vir para cá, A gente vai trazer um pouquinho disso hoje aqui de novo, que foi sobre o porquê a gente decidiu nos mudar, Que realmente foi mais ou menos isso que o João falou, todo o cenário que a gente estava vendo e vivendo, a gente pensou, conversou, e foi melhor pra gente, então, pra nossa evolução, como pessoa e como profissional, a gente buscar algo maior. E já falando sobre isso também, que eu acho que é uma das principais coisas que mudam na gente, e que é ali onde começa todo o processo, vamos dizer, todo o medo, toda a insegurança, toda a dúvida, toda a confusão, que é o processo de mudança de mentalidade, Quando a gente tem que começar a enxergar a realidade das coisas para que a gente venha tomar essa decisão, Porque não é uma decisão fácil a gente sair do nosso conforto, sair de perto da nossa família, é uma decisão muito difícil. Então a gente tem que ter todo esse processo de mudar a nossa mentalidade para a gente conseguir realmente se mudar, enfim, com a certeza, com a convicção daquilo que a gente quer para o nosso futuro. Que nem a Carol falou sobre insegurança, sobre medo, e como que a gente faz para entender se realmente a gente quer sair da nossa cidade, e enfim, a gente identificar a nossa realidade, o trabalho que a gente tem, a casa que a gente mora, a vida que a gente tem, e se a gente está conformado com aquilo, está feliz com aquilo. Eu sempre pedi para a Carol, em relação ao trabalho dela lá, se ela estava feliz com o que ela estava fazendo, E ela sempre falava que não. Aí eu falei, se você trocar de emprego, você pode trocar de casa, você pode trocar de cidade, então por que tu não troca tudo? Troca um estado pelo outro estado. E foi onde que a Carol começou a desbloquear esse medo, Porque até então a Carol não tinha saído da cidade ainda. E esse processo de medo, de insegurança, ele começa desde aí, porque a gente já tem o nosso emprego garantido e a gente vai sair de um certo pro duvidoso. O maior medo que a gente tem é sair do certo que a gente tem, é nosso sustento todos os dias, para uma insegurança, um medo de ir para um lugar que a gente não conhece e começar tudo de novo. Antes da gente sair, eu falei, a gente tem que ter o máximo de dinheiro para ir para lá. Ela teve que abrir mão de moto, vendeu fogão, vendeu um monte de coisa, sabe? De coisa que era dela e que ela gostava. Então, se a gente tem medo, de segurança, a gente nem vende. A gente nem sai de onde a gente quer. Eu acho que aí já é o segundo ponto principal, Que é a preparação financeira, porque querendo ou não é um gasto muito grande, A gente veio do Rio Grande do Sul, então tem toda a parte logística de trazer as coisas, porque eu também não vendi tudo, eu trouxe bastante coisa. Então a gente tinha que pensar em tudo isso, E isso vai gerando renúncias, vai gerando ali desapegos, vai gerando desconforto. E eu confesso pra vocês que, assim,
o João falava pra mim, né, a gente tem que ir muito bem preparado financeiramente e tudo mais. E eu não pensava assim, porque eu nunca tinha vivido aquilo, né, eu achava que, vai ser mais fácil. Mas não é fácil mesmo. A gente vê, às vezes, deixando as nossas coisas pra trás e isso vai nos pesando, sabe? Nesses momentos a gente começa a repensar, será que eu tô fazendo certo, será que não? Mas eu acho que na nossa vida, sim, na nossa vida Deus proveu, como eu já falei no outro vídeo, Deus proveu tudo, foi tudo assim, se encaixando, foi tudo, as pessoas surgindo da forma certa, no lugar certo, e graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu se organizar com a mudança, a gente veio pra cá no dia que a gente queria, da forma que a gente pensou. E agora a gente quer falar então um pouquinho dos meios para que a gente consiga vir com mais segurança, né? Eu falava pro Gil que eu não queria vir pra cá sem emprego. Que a partir do momento que eu encontrasse um emprego, eu iria vir pra cá, porque eu acho que era algo que talvez ia me trazer mais conforto, mais estabilidade, porque querendo ou não, o dinheiro, ele é a nossa estabilidade em tudo, né? Tipo, se a gente não tiver dinheiro, a gente não vive. Que eu acho que o principal de todos é a gente já começar a procurar um emprego e moradia, né? Melhor é você já vir com uma formação, né? Você já vir com um emprego que te valorize na área que você atua. O custo de Balneário ele não é alto, o aluguel é alto. O aluguel é caro. As outras coisas são muito mais em conta que muitos estados que a gente tem aí no Brasil. E se você tem um emprego, tem um trabalho, uma formação, valorize isso e se aprofunde e se profissionalize mais nessa área. Porque aqui você vai ser mais valorizado. Caso você não tenha uma profissão, também não tem problema. Só você vai ter que trabalhar um pouquinho mais até você entender o que você quer fazer, com o que você gosta de trabalhar, para começar definitivamente trabalhar com o que você gosta. Nem sempre a gente vai ter uma formação, né? E até isso é uma das coisas que a gente vem buscando, né? Em outro lugar. Muitas vezes a gente vai para outro lugar para buscar isso, né? Para buscar se aperfeiçoar. E lá da onde a gente vem, não tinha muitos cursos, não tinha, né, esse recurso profissional, assim. E muitas vezes a gente não vai conseguir logo de cara o que a gente quer, né? E isso foi o que aconteceu comigo. Tipo, meu primeiro emprego, ele não foi, nossa, é esse exatamente que eu quero, né? E uma das ferramentas que eu utilizei foi o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem muitas vagas, muitas ofertas e a gente tem que ficar todo dia ali, buscando, procurando e insistindo, mandando mensagem para eles, tentando ligar na empresa. E uma hora ou outra alguém vai te chamar. Talvez não é, como eu falei, né, exatamente aquele emprego que você quer ou naquele lugar que você quer, mas depois que a gente está aqui, é muito diferente. A gente consegue correr atrás, a gente consegue ir, a gente consegue ter mais contato com as pessoas. Então, depois que a gente já está aqui, as coisas mudam. Muitas empresas entendem que a gente não mora aqui, que a gente está nesse processo de mudança, que a gente quer evoluir. Então, é só deixar isso totalmente claro, né, para a empresa, que muitas empresas hoje entendem isso. É que nem eu falei, busca, olha vídeo, bota no Google, bota no YouTube, procure no LinkedIn, Facebook, que é o que a gente vai falar agora também, que é sobre os aluguéis, né? Olha nas plataformas que encontra muita coisa, né? Eu acho que a gente tem que botar a cara a tapa e fazer acontecer. Os aluguéis aqui em Balneário são caros. Quanto mais perto do centro da cidade, mais caro é e menor o apartamento é. Agora, por exemplo, quanto mais afastado, menor é o preço e melhor é o apartamento. O primeiro apartamento que nós alugamos foi um valor de 3.500 o aluguel. E a gente morava num apartamento muito bom, 2 quartos, banheiro, suíte, academia, piscina, condomínio fechado, né? E era um pouco mais afastado da cidade de Balneário. Era um valor expressivo, né? Mas junto com o valor também tinha água, se eu não me engano era incluso, e o condomínio, né? Condomínio e água incluso junto com esses 13.500. E hoje a gente mora num apartamento um pouco menor, com um aluguel um pouco mais barato, só que bem mais perto da cidade. Né? A gente mora bem pertinho da praia, bem pertinho do centro e a gente paga um valor menor. Como os aluguéis aqui são muito caros, né? Eu falei pra Carol antes da gente vir, a gente tem que guardar um preço X, porque lá a gente com certeza vai passar algum perrengue. Né? E a gente passou alguns perrengues, né, amor? Então, independente da quantidade financeira que você vem
da preparação que você faz para vir para cá, com certeza você vai passar algum perrengue. Foi como nós passamos, né, através da questão da luz, né? E a gente teve que gastar o nosso orçamento da nossa preparação financeira. E lá na nossa cidade a gente teve que renunciar a muitas coisas, né? Muitas saidinhas para ir para o restaurante, muitos lanches que a gente deixou de pedir, roupas que a gente queria comprar, né? Melhorias que a gente queria fazer para investir nesses perrengues, né? São reservas, é verdade, são reservas financeiras que a gente se prepara para que caso algo dê errado. Mas a mudança, ela traz esse erro, né? A mudança, ela traz esse desafio. Essa incerteza. Essa incerteza que a gente vai gastar mais do que a gente pensou. E foi o que aconteceu, né? Em relação também ao aluguel, que o Gil falou que a gente tá, né, num lugar que a gente paga mais barato. É exatamente como eu falei antes. A gente estando aqui, a gente consegue ter outras conexões. E foi através de uma conexão que a gente conseguiu esse aluguel mais próximo à praia e mais barato, né? Então, que nem eu falei, depois que a gente tá aqui, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo. Mas com certeza no começo é tudo muito difícil. Pra mim foi muito difícil. Nossa, eu acho que os primeiros 3 meses, assim, foi muito difícil. Porque a gente morava muito longe, eu não via a cidade, eu só ia de casa pro trabalho. E daí a gente passou 1 mês e pouco sem energia por conta de um erro da Celesc. Então, pra mim aquilo foi pesando muito. Aí o João ficou uma semana fora no Legendários e eu fiquei sozinha e não conhecia ninguém. Mas nesse meio, tipo, Deus, ele vai nos sustentando, sabe? Ele vai trazendo as pessoas certas, ele vai nos guiando pelo caminho, ele vai nos mostrando o porquê que a gente veio. Porque com certeza vai surgir a pergunta: será que eu realmente deveria ter vindo agora? Será que eu realmente estava preparado para isso? Mas as coisas vão acontecendo e Deus vai provendo tudo. O último tópico, então, posso dizer assim, que a gente vai trazer aqui para vocês são as mudanças de hábitos, né? Por exemplo, assim, ó, você quer sair da sua cidade, né? Mas por que tu quer sair da sua cidade? Por conta do seu trabalho ou por conta das coisas erradas que estão acontecendo na sua vida? Né? Muitos amigos e pessoas que eu já vi mudarem de cidade saíram da sua cidade, mas não mudaram os hábitos que eles tinham, né? Por exemplo, saíam demais, bebiam demais, gastavam demais, e eles saíam da cidade e iam para outras cidades e continuavam com os mesmos hábitos, sabendo que o erro não era a cidade em si, mas sim os hábitos que a pessoa tinha, né? E como a gente vê aqui em Balneário, a gente vem para a praia, as pessoas são muito proativas, as pessoas são muito comunicativas, são muito inteligentes, né? E às vezes a gente se frustra, né? Por ser, pô, cara, as pessoas são muito mais evoluídas do que eu, e eu tô aqui perdendo tempo. Mas não é perdendo tempo. A cidade em si, ela te obriga a evoluir. Não só de forma profissional e financeira, mas como parte intelectual também. Então, se você quer sair da sua cidade, do seu local, onde você mora hoje, você tem que ter a percepção que você, primeiro, antes de tudo, de guardar dinheiro, de procurar aluguel, você tem que começar a pensar em mudar os seus hábitos. Porque talvez, assim, ó, não é a cidade que tá prejudicando o teu crescimento. Talvez seja o seu hábito, e talvez você nem precise sair da sua cidade para fazer isso, para você ter o resultado que você quer de forma financeira ou etc. Então a mudança de hábito, ela vem antes de todas as coisas, né? Como hoje a gente tem uma vida estabilizada, a gente sai para jantar, a gente sai para pegar uma praia todos os finais de semana, né? A gente sempre está fazendo algumas coisas que tem um custo de dinheiro, né? Querendo ou não, tudo é custo. Mas para hoje a gente ter essa, digamos, liberdade financeira de poder fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, a gente teve que renunciar a muitas coisas mesmo, de gastos, né? E que esses gastos vêm de hábitos, né? De você ter essa mudança de hábitos. Não só de gastos, mas também questão de saúde, né? De comunicação, de evolução de parte profissional. As pessoas exigem muito aqui, né? De profissionalismo, de você ser mais humano com as pessoas. Né? Então a cidade em si, ela já te obriga a evoluir, e a pessoa que não quer evoluir, ela logo vem aqui para Balneário e volta embora. Pessoal, eu acho que o nosso vídeo de hoje era isso aí, trazer um pouquinho então sobre essas dicas, né, e sobre como que os processos, enfim. E eu li uma frase que diz que crescer não é sobre conforto, é sobre sustentar escolhas. Então a gente tem que todos os dias sustentar essa nossa escolha, né, e fazer acontecer aquilo que a gente planejou. Claro que nada vai acontecer da forma que a gente pensa, mas sim como são os planos de Deus. Se tiver indicação de algo que você quer aprender, alguma dúvida
que você quer que a gente faça um vídeo explicando sobre isso, é só comentar que a gente faça. Isso aí, vem mais vídeos por aí, hein? Bora lá!